Então, durante a apresentação, como eu ia dizendo, eu vou compartilhar também algumas telas aqui do computador, vou mostrar alguns conteúdos aí interessantes. E no final, mais interessante, para quem vai ficar aí até quase 9 horas da noite, numa terça-feira, vou anunciar um brinde também, para agradecer aí a participação de todo mundo. Então, vamos direto ao ponto, vamos ao conteúdo. Todo mundo já entendeu, então, a importância de fazer, mas as pessoas ficam perdidas. A questão é, onde nós aprendemos a fazer exercício? Onde que ficou aí, onde a gente foi educado para fazer exercício, ou não foi? Na escola. Então, todo mundo teve, ou deveria ter, aula de educação física na escola. Aí vem o primeiro ponto interessante. Essa aula, no nosso tempo, né, e normalmente aí, em outras gerações também, eu tenho 30 anos e peguei ainda uma aula de educação física que era uma aula muito excludente. Ela era muito focada no esporte, na performance no esporte, ela excluía muito as pessoas da atividade. Então, quem era bom, quem jogava bem, quem tinha um desempenho legal no esporte, fazia, que era uma beleza, o professor gostava, aquele aluno adorava. Quem não era bom tinha sempre uma boa desculpa para não fazer a aula de educação física. As mulheres, então, a gente até sabe qual era a principal desculpa, né? Tenho certeza que vocês vão lembrar como que vocês argumentavam com os seus professores para não fazer aula. Então, se na infância você não desenvolveu um hábito de fazer atividade física e, principalmente, você não viu que aquilo era uma atividade que poderia ser prazerosa, poderia ser algo gostoso de se fazer, aí o bloqueio já foi criado na infância. Então, um erro muito comum que se caía era, inclusive, castigar as pessoas com exercício, né? Pô, se você não conseguiu fazer tal coisa, paga 50 flexões, paga tantos polichinelos. Quer dizer, o exercício é associado na tua infância a castigo. Dá agora 20 voltas em volta da quadra, você não foi um bom menino. Quer dizer, castigo, né? E exercício não é castigo. Então a gente cresceu ouvindo isso. Isso já está mudando de uns anos para cá. A educação física escolar evoluiu muito, tem mudado bastante, mas ainda predomina esse modelo meio arcaico aí, esse modelo na escola. Então isso é um caso para a gente pensar. As nossas crianças estão sendo formadas dessa maneira também. Então o bloqueio já está aí. Você já associa exercício a castigo, a coisas ruins, a uma sensação ruim. Daí mudar isso na fase adulta é bem mais difícil. Isso vale para a alimentação também, isso vale para qualquer tipo de hábito que você desenvolve na infância, né? Além disso, a gente ainda criou algumas regras também, né? Tipo, tem que se fazer 40 minutos de corrida, 50 minutos de caminhada para emagrecer. Só se emagrece dessa forma, né? Tem, e regras loucas, né? A gente vai criando várias regras. Até pouco tempo tinha muita gente que corria encasacado. Isso aí eu vi que já diminuiu um pouco, mas ainda tem. Porque suando mais e emagrecer mais. Quer dizer, só se emagrece fazendo atividade aeróbica. Então se criou alguns mitos em relação à questão do emagrecimento. E aí, às vezes, a pessoa não gosta de correr, não gosta de andar. E aí? Tá fadada a não emagrecer? Né? Tá fadada a não ter essa oportunidade? Atividade física é só isso? Só se emagrece dessa forma? Só se emagrece correndo 50 minutos? Né? Se falava também o seguinte, só a partir do 30º minuto é que se começava a ter queima de gordura. Só dessa forma. Quer dizer, se associou a atividade física a uma série de mitos e de questões que foram bloqueando as pessoas de fazer atividade. Então, se criaram muitos padrões para isso, e aí, se você não se enquadra naquele padrão ali, você está fora, logo, você não pode emagrecer, você não pertence a esse grupo. Então, eu tenho a minha cola aqui que eu vou usando, né? Porque lógico, eu não vou guardar todo o conteúdo na minha cabeça, assim, eu vou usando aqui a minha cola e vou lembrando tudo que eu tenho que passar para vocês. Mas aí tem alguém que fala assim, se você não pode fazer tal atividade, não gosta e tal, caminha 3 vezes por semana.
que tá bom. Caminha 5 vezes por semana, que tá bom. Né? Tem sempre alguém, inclusive na televisão, tem muita gente que fala isso e tal. Isso não é suficiente, infelizmente. Né? Aí alguém vai dizer também assim, ah, Marcos, não é suficiente, mas é melhor do que nada? Cara, é melhor do que nada. Mas você vai se contentar com isso? É isso que você quer para a sua vida? Você faz isso em outras áreas da sua vida? Ah, faço isso porque é melhor do que nada. Né? E tende a não ter um resultado tão legal. E também se vendeu isso, se vende isso. Ah, não, se você não pode fazer nada, pelo menos dá uma caminhada de 30 minutos. Aí a pessoa vai, canta, dá os 30 minutos e acha que está tudo resolvido com isso. É bom, faz bem, mas não é só isso. Né? Tanto que você pode lembrar e puxar pela sua memória, você vai ver que várias pessoas que você conhece que caminham e que caminham regularmente e que estão fora do peso. É normal, né? Quem tem aí acesso a lugares que as pessoas costumam correr, caminhar e tal, se você ficar lá observando todos os dias, no mesmo horário, você vai ver que vai ter pessoas que passam lá diariamente, quase, no mesmo horário, andando e que estão acima do peso, que estão fora dos padrões. Né? Essa pessoa, ela caminha, mas ela não conseguiu ter o resultado, de repente, de emagrecimento. Vários fatores que influenciam nisso aí, mas isso já mostra que não é o suficiente e talvez fazer uma atividade assim, sempre igual, todos os dias, não seja o melhor caminho. É um pouco disso que eu vou falar. Então você está dizendo o seguinte, Marcos, se caminhar não é o ideal, correr não é o ideal, você disse que na escola a gente não aprendeu a fazer atividade física, então eu tenho que ir para a academia. Então o meu caminho é ir para a academia. Procura a academia mais próxima, se matricula e começa ontem uma atividade. Também não necessariamente. Se você gosta da academia, você tem uma academia próxima da sua casa que te atende bem, que tem pessoas que você gosta, se você gosta daquelas atividades ali, gosto de fazer musculação, gosto de fazer uma aula de ginástica, uma aula de alongamento, tal, vai ser bom para você, com certeza. Aliás, você já vai estar um passo à frente daquele amigo que só caminha lá 3 vezes por semana, né, que faz a mesma atividade sempre. Né? Você já vai estar à frente desse camarada, mas também não vai ser suficiente. E pode não ser a melhor solução para você. Isso é o principal. Então, a gente tem que partir do princípio que não tem regra. Não tem regra para se emagrecer, não tem regra para se ter uma vida ativa. Não é indo só para academia, não é correndo, não é fazendo 5 vezes por semana, não é fazendo 6 vezes por semana, não é vestindo moletom para correr, não tem regra. É a atividade que melhor se enquadra para você, a atividade que te dá prazer. Né? É se manter ativo o maior tempo possível. Isso vai te ajudar no emagrecimento. Então, ser ativo, ter um controle, uma regulação da sua alimentação, claro que vai ajudar. Né? Agora, principalmente algo que você queira fazer. Isso é o principal. Então, se a academia te agrada, vai para a academia. Caminhar te agrada, vai caminhar. Agora, vamos tentar fazer isso de uma maneira organizada, vamos tentar fazer isso de uma maneira melhor programada. Né? O ruim de repente você ir caminhar ou correr sozinho por conta própria é que isso fica muito a seu critério. Isso pode ser um problema. Na academia você ainda tem a orientação lá do profissional. Né? Aí entra a internet, que é o tema do nosso webinar. Né? Como que a internet pode ajudar nisso? Então, eu falei já um monte de coisa, falei da escola, falei de onde você começou, falei de corrida, falei de caminhada, falei de academia. Tá, tudo bem. Nesse cenário, aonde a internet entra? Como a internet pode te ajudar? Né? A internet vai te ajudar com informação, principalmente. Então, com certeza, se você pegar agora, quando a gente acabar aqui o nosso webinar, e jogar no Google soluções para emagrecimento, soluções para atividade física, quero fazer uma atividade física, vai aparecer milhares de informações, milhares de coisas para você fazer. Né? Você vai ter opções mil.
Então, a internet, ela te ajuda a te dar informação, ela te ajuda a aumentar o seu leque de opções. Então, você pode encontrar atividades que te agradam mais do que necessariamente aquelas que você está vendo na rua, passa no seu dia a dia. Então, a internet, de cara, a princípio, ela vai te ajudar nisso. Ela vai te ajudar a aumentar o seu leque de opções. Pô, nunca imaginei que dava para fazer dessa forma. Nunca imaginei que podia ser assim. Pô, caramba, existe essa atividade? Pô, olha, que legal isso. Você vai começar a descobrir coisas novas. Então, a um clique de você, você tem acesso ao mundo inteiro de atividade, o YouTube, o Google, o Facebook. Você vai achar milhares de coisas que você pode fazer e que vão te ajudar. Então, esse é o primeiro passo. Agora, muitas dessas coisas são lixo. Muitas. Porque na internet pode se botar qualquer coisa. A regulação praticamente não existe. Então, você também fica um pouco perdido. Você vai achar milhares de coisas, você vai achar várias soluções, mas e aí, o que fazer? Cara, aplicativos. Você tem lá Android, Google, jogar no Google Play. Se você tem algum aparelho Apple, jogar lá na Apple Store, você vai achar uns 300 mil aplicativos de exercício. Muitos. Tem alguns muito legais, tem alguns muito interessantes. Só que eles te enquadram. Você vai chegar lá, vai achar aquele aplicativo, vai baixar lá, vai fazer ele vai te dar um exercício que ele passa o mesmo para mim, o mesmo para minha mãe, o mesmo para o meu amigo, o mesmo para o meu colega de trabalho. Eles te enquadram. São sistemas, são pessoas ali te entendendo. É legal? Pode ajudar muita gente a sair do sedentarismo? Sim, pode ser que sim. Pode ser que te ajude, inclusive, durante algum tempo. Pode ser que seja bom, pode ser que você não tenha nenhuma lesão, pode ser que não tenha nada que te impeça de fazer, você vai fazendo aquilo ali, vai ser legal durante um tempo, depois você vai buscando outras coisas. É válido. Mais uma vez, se é isso que dá para fazer agora, se é isso que você encontrou e achou divertido, achou que te motiva, faz. Mas eles têm muitas limitações. Assim como você também pode encontrar muitos aparelhos. Então, tem aqueles aparelhos Body, Toner, Max, Ultra Plus, que vão te vender resultados maravilhosos, como se eles sozinhos conseguissem aquele resultado, Então, eu fazendo o Body Max Ultra Plus, eu consigo ficar com o abdômen tanquinho. Ele vem com um DVD, normalmente, vem com aulas pré-gravadas. Você vai ter que seguir aquilo, mais uma vez, um padrão que não necessariamente é o seu. Então, você vai começar a cair na mesma situação que a gente falou lá da academia, da caminhada. Você tem que se enquadrar no padrão. E isso é o problema. Aí, chegando numa atividade que não te agrada tanto, qual é a sua atividade? É a atividade do aparelho. Então, você fica um pouco preso àquilo ali. Então, a gente nota que isso é um problema. Então, quem compra uma esteira, você pode ter uma esteira em casa, tem gente que tem. O que acontece com ela? Vai ficar parado. Você não vai acordar um belo dia de manhã, do nada, sozinho e pensar, vou correr 40 minutos. Ou você até pode acordar um dia de manhã, pensar, fazer, mas no dia seguinte você já não vai. Na semana seguinte, menos ainda. Depende muito de você. A gente não é tão automotivado assim, Não é muito da nossa índole ser automotivado dessa forma. Você não vai acordar na semana seguinte, aí na outra, você não vai fazer uma progressão, aí você vai cair naquela mesma situação do amigo lá da praia que caminha 3 vezes por semana, 30 minutos. Porque você gosta de fazer aquilo ali, e você vai ficar só fazendo aqueles 30 minutos ali. Ah, Marcos, mas não é melhor que nada? Melhor que nada, sim, mas vai se contentar com isso? Então a gente vai caindo nessas situações, porque falta a orientação. Então, a pessoa encontrou uma solução que pode ser legal, que é fazer na casa dela, no conforto de casa, na segurança, no tempo dela, mas aí ela omitiu a ajuda do profissional, porque só na academia ela tem esse profissional. Ou então ela poderia contratar um personal para ir na casa dela. Poderia. Quem pode? Quem pode fazer isso? Um personal para ir em casa não é acessível para todo mundo. Lógico, aquele profissional está indo lá, está dedicando uma hora do trabalho dele a você. Então, não tem como ser uma coisa muito barata, realmente. Então, não é todo mundo que pode. Além disso, às vezes você pode, às vezes tem um bom profissional
você confia, mas os horários não batem. Você não consegue conciliar horário. Porque a sua vida tem uma rotina atribulada, cada semana você está num horário, ou então você não tem horários fixos, e aí você não consegue conciliar o horário com esse cara. Complicado. Então, tudo isso vai virando desculpa, tudo isso vai virando argumento para você não fazer as atividades. Então, eu não posso ir na academia, porque fica longe, porque eu não gosto, porque esteira em casa, não sei, não vou usar, não tem espaço, né? Pô, não tem um lugar legal para fazer uma caminhada. Aí você começa a botar um monte de empecilho, um monte de desculpa, e às vezes coisas que realmente procedem, e aí você não faz a atividade. E aí sedentarismo e sobrepeso. Né? Além disso, né, muita gente agora também, com o próprio recurso da internet, a internet começou a proporcionar muito isso, as pessoas compartilham muitos treinos, né? As pessoas começam a falar, olha, fiz isso e deu certo, né? Como se fosse assim. Então, alguém começou a fazer lá uma atividade qualquer que deu certo para ela, e aí ela vai e posta na internet aquela atividade e você segue exatamente a atividade que aquela pessoa está fazendo, né? Vou fazer uma comparação que é assim, exatamente o que você está fazendo se você faz isso. É a mesma coisa que você pegar a receita de um remédio que o médico prescreveu para sua vizinha, você pegou essa receita, foi na farmácia e comprou um remédio, o seu quadro era parecido com o da vizinha. Você foi lá e comprou um remédio e começou a tomar a mesma receita que o médico prescreveu para sua vizinha. Pode dar certo? Pode. Pode ser que sim. Tem gente que até melhora assim. Mas e aí? Você vai se arriscar? É isso. E se der errado? A gente está falando de saúde. A gente não está falando de uma coisa que, se deu errado, ok, a gente tem outra chance. Pode ser que você não tenha outra chance. Ou pode ser que você se frustre, o que é pior ainda. Que aí você vai somando essas frustrações. Então já não deu para ir para academia, já não deu para fazer a caminhada, já não deu para ter esteira, já não deu para ter o personal. Agora minha vizinha fez um negócio aqui que ela emagreceu, que foi sensacional. Eu tentei fazer também e não consegui. Porque ela é a sua vizinha e você é você. A atividade não foi pensada para você, foi pensada para ela. Pode ser que a sua vida, a sua faixa etária, pode ser que vocês sejam muito parecidos, mas vocês não são iguais. O ser humano é único. Então, esses programas que também tem na internet, eles têm essa falha. Eles ajudam, tem muitos bons, como eu disse, mas eles têm a falha de não individualizar. E o ser humano, ele é único, ele é indivíduo, um só. Né? Então, a internet pode te ajudar desde que você tenha um profissional te ajudando. Isso é fundamental. E isso que a gente percebeu. Então, são, como eu disse, quase 10 anos de trajetória no mercado. Então, nós temos academia, somos sócios de uma academia, nós temos projetos de atividade física dentro de empresas, e a gente percebe a importância do profissional o tempo todo no processo. O tempo todo. O profissional, ele faz a diferença. Então, esse profissional, ele tem que te entender, ele tem que saber qual é a sua realidade, saber quais são as suas preferências, quais são as suas limitações, e esse profissional, ele é preparado para gerar a melhor solução para você. Para você, que é uma solução única, que não é a mesma solução para várias pessoas. Então, isso para a gente já é uma coisa clara, mas a gente, assim, não conseguia atender a todo mundo, porque é aquilo, a gente tem uma academia, a gente tem projeto na empresa, mas e aí? Não é todo mundo que pode ir à nossa academia, não é todo mundo que está naquela empresa que a gente atende. Então, a gente começou a pensar em formatos que a gente pudesse atender as pessoas, né, que elas não tivessem que se enquadrar na atividade e que as atividades pudessem se enquadrar a elas. Então, deixa eu te entender. Me diz aí, me diz mais quem é você. Tá. Tá. Você já teve isso, você tem essa história de familiar, você já tentou fazer isso, isso e isso. Você já foi atleta? Não, nunca foi, nunca fez nada. Qual é a sua rotina? Você já tem alguma coisa em casa? Você tem aquela esteira em casa? Não tem?
tem como ter, não tem espaço em casa, não tem. Então a gente faz uma investigação assim bem minuciosa de quem é essa pessoa. Então esse é um primeiro passo fundamental, né, para entender, e um profissional qualificado para entender essa pessoa. E aí sim, com base no objetivo que ela traçou, prescrever um programa. Isso faz toda a diferença, porque você se compromete com outro profissional, você se compromete com alguém, você não está sozinho, então gera esse vínculo, né? Você passa a acordar, aquele exemplo que eu dei da esteira, você não passa a acordar mais e pensar assim, hoje eu vou fazer 40 minutos de esteira, hoje eu vou fazer 40 minutos de uma atividade qualquer, porque foi o que eu combinei com o Marcos, porque foi o que eu combinei com o meu personal. Isso faz muita diferença. Aquilo passa a fazer sentido para você. Então, o meu objetivo é perder 10 quilos em 3 meses, exemplo. Né? Porque eu tenho uma festa para ir, porque eu tenho um evento qualquer, porque meu médico me orientou a isso, eu preciso perder esses 10 quilos. Né? Seu personal vai junto com você traçar um programa dentro das suas características, dentro da sua disponibilidade, um programa que ele vai te manter ativo o maior tempo possível. Então, se naquele dia você não tem tempo para fazer uma atividade física mais específica, não tem tempo para fazer um trabalho de fortalecimento, você vai fazer atividade física indo para o trabalho, você vai fazer atividade física voltando, ele vai te prescrever um programa de passos para você seguir naquele dia. Né? Pô, mas isso é suficiente? Não, não é suficiente. Né? Mas ele entendeu que naquele dia você não podia fazer outra coisa. Ele entendeu que naquele dia era o que dava para fazer e ele prescreveu, e você que normalmente não faria nem essa atividade, fez. E aí você passa a se comprometer, você passa a entender a importância disso. Por que você vai no interior, às vezes, né, saindo aí de grandes metrópoles, e as pessoas são mais magras? Você sai de uma grande metrópole e você começa a ver que as pessoas elas comem muito melhor que a gente? Não necessariamente. Né? Em vários lugares, no interior, as pessoas às vezes comem até pior. Muita gordura, uma alimentação pesada, mas elas são muito mais ativas do que a gente. Elas se mantêm ativas durante muito mais tempo. Né? Isso tem um peso enorme. Então, como nós não temos as mesmas possibilidades de ser ativo normalmente, está fora de uma grande metrópole, né? A gente começa a criar soluções que encaixem no seu dia, e também tem as doses para você fazer em casa, ou fazer na academia, ou fazer no parque, ou fazer no playground do seu prédio. É isso que é importante. É a atividade que vai se enquadrar a você. Me diz aí, o que você gosta de fazer? Me diz aí. Dessas atividades que eu já passei, eu não gosto de fazer nada. Tá, tudo bem. Vamos começar a experimentar algumas coisas então. E ele vai te prescrevendo. Ele vai montando um programa para você diário, com atividades que você tem prazer em fazer. Então, para isso, respeitar um passo a passo é fundamental. Né? Não dá para começar de qualquer jeito. Então, esse passo a passo inicial, com pequenas doses, a dose certa, para você não se frustrar. Quer ver um exemplo muito comum? As pessoas começam a fazer atividade física e fazem de maneira desenfreada, porque elas querem resultado muito rápido. E aí, no dia seguinte, não conseguem nem levantar da cama de tanta dor. É uma dificuldade para sentar, uma dificuldade para andar, uma dificuldade para tudo. Quem é que gosta de sentir dor? Né? Salvo algumas exceções aí, mas ninguém gosta de sentir dor. Então, vira uma tortura. Então, esse passo a passo para iniciar é algo fundamental. Então, o profissional também entende isso e te prescreve de maneira gradativa, vai incluindo pequenas doses de atividade física no seu dia a dia, vai te mostrando que é possível. Então, você que é aquela pessoa que fugia da educação física na escola, nunca fez nada, pô, aqui, é possível fazer atividade física. Olha só, dá para você fazer aquilo que você achava que era uma coisa que era fora da sua realidade, você vai ver que é possível fazer. Para isso é importante respeitar um passo a passo. E aí você sozinho, normalmente, vai ter dificuldade de respeitar isso. Você vai querer fazer logo tudo, rápido, de qualquer jeito. Então, esse programa ajuda nisso também. Né? Eu vou compartilhar uma tela com vocês agora.
tá? Para mostrar, vou dar um exemplo de um caso real de como é um programa desse, tá? Como é uma programação dessa. Então, vocês podem ver aí que essa é uma tela de desafios do nosso sistema, da academia, tá? Onde o aluno aí, no caso, tinha o objetivo de melhorar o condicionamento físico dele, né? O personal estabeleceu uma meta de acordo com esse objetivo, né? Então, ele tinha ali já um norte a seguir, aquela coisa que eu falei do comprometimento entre profissional e aluno, né? E ele tem todo aqui um calendário de atividades dele. Essas atividades estão em código, né? Então não dá para vocês entenderem exatamente o que é, mas eu posso dizer o seguinte: cada dia desse aqui, da semana e do mês, né, o aluno ele vem aqui, clica e abre a atividade que ele tem que fazer. Em verde são as atividades que ele concluiu. Então, ao finalizar essas atividades, ele vai lá e dá um concluir, terminei. O personal tem acesso a essa informação, tá? Em vermelho são atividades que ele não pode fazer por algum motivo. Fica marcado lá em vermelho. O personal também tem acesso a essa informação e vai querer saber por quê. O que aconteceu? Não fez por quê? Não deu tempo? Não gostou? Não deu para fazer? Vamos remarcar? Ou, pô, não gostou? Vamos evitar então esse tipo de atividade? Então isso vai sendo modelado, né? Você tem outros botões aqui também, tem botão de avaliação física, você tem ali possibilidade de marcar horário com o seu personal. Então você pode agendar uma videoconferência com o seu personal e fazer uma aula ao vivo, como a gente está fazendo aqui, né? Só que por videoconferência, ele te vendo, você vendo a ele, isso é possível, né? Então tem materiais aqui que você pode baixar também. Então você tem aqui uma série de recursos para tornar mais fácil, né, e mais viável você ter uma vida ativa. Então, não é simplesmente chegar aqui e jogar aqui uma série de exercícios, colocar aqui 3 vezes na semana um monte de série de exercícios para você fazer e você seguir, né? Então, tem todo um planejamento, tá? Considerando os dias que você pode fazer mais tempo, os dias que você tem menos tempo. Você gosta de fazer no sábado, não gosta? Você vê que nesse caso aqui, o domingo, né, ele está em branco. Essa pessoa provavelmente pediu para não colocar atividade no domingo, que é um dia que ela não gosta de fazer, mas os outros dias tem. Então você vai, né, modelando, vai negociando com o seu personal e finalmente você tem um programa planejado, um programa que muda todo mês. Então isso aqui era o mês de maio, né? O mês de junho desse aluno já foi diferente. Então você não faz mais aqueles mesmos 3 dias de caminhada, meia hora, né, que chega um tempo que o seu corpo não reage mais. Então, a gente aqui varia os estímulos para que seu corpo continue reagindo, continue buscando emagrecimento. Vou tirar aqui a tela. A gente voltar. Muito bem. Então, era uma forma só de ilustrar, de mostrar como que acontece aí essa programação. Não dá aqui para eu ficar dando muitos exemplos de exercício específico, é aquilo que eu falei, a gente defende uma prescrição única, uma prescrição para você, então não dá para ficar aqui falando, toma aqui uma semana de atividades, né, que eu estou passando para você, estou passando para o teu irmão também, para o teu amigo, porque não é isso que a gente defende. Então, eu só dei um exemplo de como isso funciona, né? Se você quer ter a sua atividade, é importante que você tenha acesso a esse modelo, tá? Aí muitos de vocês podem perguntar, ok, Marcos, mas aí eu vou fazer o exercício, o personal prescreveu, vai ter lá toda a explicação e tal, mas e se eu fizer os movimentos errados? Ele não vai estar do meu lado me corrigindo? Isso não é importante? É claro que correção é importante. É claro que uma progressão de dificuldade dos exercícios é importante. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, um movimento errado ou outro não vai lesionar ninguém. Se fosse assim, você se lesionaria todo dia ao levantar da cama. Você levanta na cama errada. 99,9% das pessoas levantam da cama errada.
né? E as pessoas não se lesionam por causa disso. Então, o que tem que se ter cuidado é que exercício prescrever, para quem e com que intensidade. Se a prescrição estiver sendo feita de maneira correta, mesmo que você esteja fazendo alguns movimentos um pouco fora do padrão, você está atendendo aquele objetivo. E aí é claro que no outro mês aquele movimento muda. Então você não vai ficar fazendo eternamente aquele mesmo movimento. Mais um motivo para minimizar qualquer tipo de possibilidade de lesão. A lesão também vem com essa repetição durante muito tempo, fazendo uma carga errada. Então, esse personal ele considera, e o sistema considera você, se você é iniciante, se você é intermediário, os exercícios têm níveis de dificuldade diferentes para cada tipo de aluno. Então, essa prescrição é que faz a diferença para você permanecer, para você seguir no programa, e faz diferença também para não te colocar em situação de risco. De fazer uma prescrição segura, que vai te dar resultado e não vai te trazer nenhum tipo de lesão. A gente já trabalha há quase 2 anos com esse programa. Então, ano passado que ele entrou no ar, mas a gente já fazia teste desde 2013 e a gente nunca teve problema de lesão, porque o cuidado técnico com a prescrição é muito grande, né? Então, esse é um princípio muito básico nosso também. Legal, mas aí você se pergunta, dessa forma eu vou adorar fazer isso? Dessa forma vai ser maravilhoso? Dessa forma para você atleta e tal? Provavelmente não, né? Lembra que o teu histórico, o teu passado é aquilo, né? De exercício associado a castigo, né? De tudo isso. Então, provavelmente você não vai adorar de cara. Mas a chance de você se adaptar, se habituar, se educar para uma atividade física, nesse modelo é muito maior, né? Porque você não tem aquela regra de ter que ir para a academia e ficar lá 3 horas, né, da sua semana preso na academia, né? As atividades são moldadas na tua rotina, no teu gosto, no teu nível de aptidão física, no teu nível, no teu momento. Então, a chance de você aderir é muito maior. A chance de você ir descobrindo o prazer, descobrindo como se exercitar e se habituando com isso, daqui a pouco você mesmo está se policiando. Caramba, tinha que fazer, essa semana eu vacilei. Você mesmo vai começar a perceber isso. Pô, por que eu não posso ir andando no supermercado? Eu não posso ir andando na padaria? Para que eu tenho que pegar? Para que eu vou pegar um elevador para subir 4 andares? Você começa a se policiar com isso, porque esse profissional, que é um professor, um educador, ele começa a te educar para isso. Mas isso é um passo a passo. Então, com certeza, de cara, você não vai adorar, não vai ser uma coisa, estou aqui vendendo ilusão, mas a chance de você aderir a esse programa é muito maior do que os programas regulares. A gente percebe isso pela nossa atividade, né? Ver a dificuldade das pessoas, né, de frequentar uma academia durante muito tempo, de maneira muito regular. Certo? Resultados. Tem como medir resultado nesse programa? Tem. Então, você consegue fazer avaliação física, tem lá todo o material para fazer avaliação física, você pode também pedir ajuda do teu personal, vocês podem fazer lá uma videoconferência para ele te orientar nessa avaliação física. Então, você vai pegar algumas medidas sujas, jogar lá no sistema e ele vai te dar resultado. Percentual de gordura, circunferências, né? Agora, você tem esse recurso lá, mas, na minha opinião, o mais importante, se a gente está falando de emagrecimento, né, não é o seu percentual de gordura. Que diferença faz se você está com 17% ou 23%? Que diferença faz se você está com 19% ou 25%? 30%? Né? A diferença faz o seguinte, pega uma roupa que você não consegue usar mais, deixa aquela roupa lá como referência. E daqui a um mês, mês e meio, 2 no máximo, você está entrando naquela roupa. Acabou. Daqui a um mês e meio, você está se sentindo bem. Você voltou a fazer atividades que você não fazia mais. Sua autoestima melhorou. Você está uma pessoa mais alegre, você dorme melhor. Isso aí não tem nenhum protocolo de percentual de gordura que te mostre, que te dê, que seja tão importante quanto isso. Então, repito, tem como fazer pelo sistema avaliação física? Tem lá os recursos, dá para fazer, mas não é o mais importante.
o mais importante é você se sentir bem. Né? E esse exemplo da roupa é o melhor. Porque, pô, ou então uma roupa que você perdeu. Nossa, essa roupa agora está grande em mim. Sabe, isso aí não tem preço. Isso aí vai te fazer super bem, porque você vai ter a exata noção, não importa a sua percentual de gordura naquele momento, você vai ter a exata noção da sua evolução, do quanto você está se sentindo melhor. As pessoas comentando, as pessoas vindo e falando, pô, nossa, você está bem, o que você está fazendo? Isso aí não tem avaliação física que se iguale a esse exemplo. Muito bem. Era basicamente isso que eu queria mostrar, que nós temos aí milhares de possibilidades hoje para o emagrecimento. Então, desde essas atividades mais tradicionais, que você pode continuar fazendo, que são legais também, tem esporte, tem milhares de possibilidades, e a internet trouxe várias outras possibilidades. Então, as que existiam continuam existindo, né? E a internet agregou várias outras. Então, imagina você ter acesso a um personal altamente qualificado, com graduação, pós-graduação, um cara que trabalha em programas em grandes centros e tal, e você não teria acesso por uma distância física desse cara, você ter acesso a ele pela internet. A internet proporcionou isso, né? Então, definitivamente, agora o emagrecimento está a um clique de você. Ela facilitou. Tá? Algumas das desculpas que nós tínhamos, nós não temos mais. Então, a ideia de que eu não tenho dinheiro, a gente tem programas super baratos aí, o nosso mesmo, R$ 49,90 por mês. Então, a gente gasta isso com certeza com besteiras por aí, né? A ideia de que eu não tenho tempo, a ideia de que eu não tenho acessórios, recursos, a ideia de que eu não posso fazer, a ideia de que isso não é para mim, essas ideias todas já caíram por terra e a internet ajudou nisso. Essa era a nossa mensagem, a mensagem que a gente queria passar, de que agora o emagrecimento está a um clique de você e você pode seguir dessa forma. Para quem ficou até 8 horas, não, né? São quase 9 horas da noite. Para quem ficou até 9 horas da noite, uma terça-feira, me aturando, me ouvindo aqui, chato pra caramba falar, eu tenho um brinde, né? Porque eu dei o exemplo, mostrei o nosso sistema, mas nada melhor do que conhecer na prática, nada melhor do que fazer, provar, degustar e ver como funciona e ver como aquilo ali pode te ajudar. Então, todo mundo que participou do webinar vai receber por e-mail, tá? 20 dias de acesso gratuito no nosso sistema, com um de nossos personagens. Tá? Se por acaso algum de vocês já é aluno ou já recebeu esse cupom em alguma outra promoção, alguma parceria nossa, sem problema, dá para alguém, passa para alguém que você goste, passa para alguém que você saiba que está precisando, né? É um brinde, é seu, então usa da melhor maneira. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai marcar vários aí ao longo do ano, não só eu, né? Várias pessoas da nossa equipe vão falar, vão compartilhar com vocês a nossa experiência, o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas dúvidas, interajam conosco nas redes sociais, existem blog, Facebook, Instagram, pergunta mesmo, tem WhatsApp, pergunta, traz, a gente vai ajudar o máximo que puder. E é isso. Um abraço a todos e boa noite.